Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula de filosofia com a turma do 5º ano. Nós daremos continuidade ao nosso livro 4, unidade 4, né? E agora nós iremos para o nosso capítulo 2, os pré-socráticos e a curiosidade sobre o mundo, páginas 244 a 247. Os itens abordados nessa aula serão começar a compreender, como isso se chama e os filósofos. A atividade referente a esta aula é com a lupa na mão na página 246, a primeira questão. Vamos conhecer os objetivos desse nosso novo capítulo. Já concluímos o capítulo 1, agora nós iremos iniciar o capítulo 2. Os objetivos desse capítulo são identificar a atitude filosófica, a gente vai entender, identificar o que é uma atitude filosófica, aprender como aplicar essa atitude filosófica na nossa vida, conhecer também as teorias dos primeiros filósofos, os filósofos da natureza, que é o Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Parmênides e Heráclito. E vamos também avaliar os aprendizados marcantes sobre a filosofia na vida de cada um de vocês. Página 244, nós iniciamos o nosso capítulo 2, Os pré-socráticos e a curiosidade sobre o mundo. Nesse capítulo a gente vai conhecer as ideias dos primeiros filósofos, que foram chamados de filósofos da natureza, ou os pré-socráticos, que vieram antes do filósofo Sócrates. Página 244, conversa vai. Gente, nessa página nós temos aqui 4 elementos, bom? Água, ar, fogo e terra. Na opinião de vocês, qual deles está mais presente no mundo do que os outros? Vocês vão pegar aí um lápis de cor, perceberam que nenhum desses elementos estão pintados. E aí vocês vão escolher uma cor que vocês gostem e vão pintar o elemento que vocês escolheram. Vocês acham que é a água que está mais presente no mundo, o ar, o fogo ou a terra? Existe algo que está presente em todas as coisas do mundo? Será que existe um único elemento que está presente em tudo que existe no mundo? Será que foram desse elemento que as coisas surgiram e por isso ele está presente em tudo? Ou não? Se não foi, como foi que essas coisas surgiram? Do que é feita a natureza? Lembrando que aqui nós estamos falando de questões filosóficas, tá bom? Nós não estamos falando com relação à religião, estamos falando de questões filosóficas. Filosoficamente falando, cientificamente falando, como foi que as coisas surgiram? Do que é feito a natureza? Começar a compreender, página 245. A gente vai ler aqui um texto e vamos depois compreendê-lo. Já tivemos oportunidade de nos perguntar de onde vêm todas as coisas. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam, umas mais, outras menos, que em algum momento tudo surgiu do nada. Esse pensamento não era muito difundido entre os gregos. Por alguma razão, eles sempre partiam do fato que sempre existiu alguma coisa. Então, gente, não é de hoje que nós temos as perguntas de o que aconteceu, como começou, de onde veio, Nós temos, isso é uma curiosidade do ser humano, e isso é normal. Nós queremos saber como foi que as coisas surgiram, de onde foi que elas vieram, e antigamente também era do mesmo jeito. Hoje é mais fácil, a gente faz uma pesquisa na internet, mas e antigamente? Como responder tantas questões? Os gregos, eles acreditavam que tudo veio de alguma coisa. Então, sempre existiu alguma coisa e dessa coisa surgiram as demais. A grande questão, portanto, não era saber como tudo surgiu do nada. O que instigava os gregos era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra, sem vida, podia se transformar em árvores frondosas ou em flores multicoloridas. O que eles ficavam pensando? Poxa, se tudo surgiu de alguma coisa, imagina que esse elemento foi a água. Como é que essa água se transformou em peixe?
Era isso que eles ficavam se perguntando. Se tudo surgiu de algo, como é que isso se modificou tanto para se transformar em outra coisa? Né? Como é que eu tenho aqui uma areia que não tem nada e do nada tem uma árvore cheia de frutos, cheia de flores? Como isso pode acontecer? Tudo isso sem falar em como um bebê podia sair do corpo da mãe. Até isso eles ficavam questionando. Poxa, como? Né? A gente sabe que os bebês vêm da questão da junção dos espermatozoides do ovócito, né? E até hoje você vai analisar, né? Antigamente eles analisavam, como é que isso pode acontecer? Como é que esse bebê apareceu aí? Como é que esse bebê saiu, né? Então tudo isso eram perguntas que eles queriam descobrir as respostas. Os filósofos viam com seus próprios olhos que havia constantes transformações da natureza. Então os filósofos, eles conseguiam perceber essas transformações. Eles notavam que as coisas iam se modificando. Mas como é que essas transformações eram possíveis? Isso era o questionamento. Eu sei que acontece, mas como acontece, né? Como uma substância podia se transformar em algo completamente diferente? Uma forma de vida, por exemplo, uma água se transformar em um peixe, porque eles acreditavam que algo vinha de outro, né? De um elemento, por exemplo. Então era isso que eles se perguntavam. Página 246. Como isso se chama? E como se chama, gente, essa atitude de você estar perguntando, de você estar pensando, de você estar investigando sobre alguma coisa? Atitude filosófica. Ela acontece quando a gente assume a posição de um filósofo, né? A gente sai em busca do conhecimento. A gente começa a investigar um assunto que a gente não conhece. Isso é atitude filosófica. Você sabe que tem um assunto ali, você não conhece esse assunto, você começa a pensar sobre ele, refletir, investigar, conversar, até descobrir cada vez mais. Isso é uma atitude filosófica. A atitude filosófica, ela aconteceu na Grécia Antiga, quando a explicação mitológica para os fenômenos da natureza não era mais suficiente. Lembra que no começo tudo era explicação mitológica? Tá chovendo porque o deus Thor está zangado e agitou o seu martelo. Quando essa explicação mitológica ela não era suficiente, começou a surgir o quê? Filósofos com atitudes filosóficas. Vamos saber o que está acontecendo, vamos refletir, vamos investigar, vamos conversar sobre assuntos até a gente descobrir o que é que está acontecendo de verdade. Como os mitos não fundamentavam mais os fenômenos naturais, algumas pessoas começaram a pesquisar como é que o mundo funcionava. Qual seria o princípio de todas as coisas no mundo? Você já deve imaginar quem lançou essa questão, não é? Os primeiros filósofos. Na época, eles não tinham muita consciência disso, mas depois eles criaram um grupo de pessoas pensantes e filósofas, assim como você. Então, no começo, eles não tinham consciência disso, mas depois eles começaram a se reunir e a pensar sobre os assuntos. A partir de agora, nós vamos conhecer quem foram os primeiros filósofos que iniciaram esse caminho que a gente está percorrendo até hoje. Além de você aprender sobre a atitude filosófica, viver essa experiência vai fazer vocês conhecerem um pouquinho do que os primeiros filósofos viveram na Grécia Antiga. Então, para que a gente entenda como é que tudo começou, como era essa atitude filosófica, a gente tem que voltar no tempo para conhecer os primeiros filósofos, as primeiras pessoas que tiveram essa atitude. Mas isso vai ficar na próxima aula, conhecer esses filósofos. Hoje a gente vai focar em atitude filosófica. Será que essa atitude filosófica só acontece com os filósofos? Vocês acham que sim ou não? De jeito nenhum. É possível, a gente vai entender agora como é que a gente tem uma atitude filosófica, como é que a gente define mesmo a atitude filosófica. É possível, de maneira geral, definir que a atitude filosófica trata-se de um comportamento que adota posturas críticas pautadas na racionalidade em relação aos acontecimentos. Você pensa de uma maneira racional, Você pensa sobre aquele assunto e você adota uma postura crítica. Quando eu digo de criticar, a gente não critica só para ser do contra. A gente adota uma postura pensante. Será que isso é verdade? Será que essa informação está correta? A atitude filosófica é determinada pela postura crítica que um homem adota frente às determinações e imposições sociais. Então as pessoas falam uma coisa para você e você adota uma postura o quê? De desconfiar que aquilo é verdade.
Isso é uma atitude filosófica. E faz parte também dessa atitude filosófica colocar em dúvida as imposições e regras sociais. Lembra do René Descartes, que dizia que a gente tem que duvidar de tudo, porque tudo que existia foi falado, mas não foi comprovado? Então a gente tinha que duvidar de tudo. Era o quê? Era ficar com essa postura, admitir essa postura crítica com relação às coisas. A partir disso, a sociedade vai fundamentar o comportamento crítico e passa a atuar como questionadora e problematizadora das imposições, das regras e das padronizações sociais. A gente precisa entender o seguinte: quando nós começamos a estudar liberdade na filosofia, nós percebemos que o conceito de liberdade ele mudou conforme o tempo, porque pessoas assumiram essas posturas críticas para não concordar com o que estava acontecendo. E por não concordar, pensarem, colocar em dúvida que aquilo ali era o correto, as coisas foram mudando. E é isso que é ter uma atitude filosófica, é você adotar essa postura crítica frente aos acontecimentos, aos assuntos que estão sendo discutidos. Isso também é levado para a imposição, para a questão das regras sociais. A atitude filosófica ela é determinada por um posicionamento crítico. O ser humano ele passa a entender o mundo e a realidade de forma distinta. A crítica ao modelo em que vive, perplexidade, incômodo cotidiano permitem que os cidadãos entendam que precisam adotar uma postura crítica, reativa e afirmativa diante dos problemas e questões que abalam a vida cotidiana. Então, gente, a nossa atitude filosófica, esse posicionamento crítico, ele não é só com relação a assuntos da área de filosofia, não. Ele é relacionado à nossa vida cotidiana, ao nosso posicionamento como cidadão. O homem racional, ele passa a agir ativamente e deixa de ser dominado pelo outro. A gente passa a agir dentro da sociedade. A gente passa a ser realmente um cidadão que vai participar da vida, ao invés de a gente ser manipulado, né, ser um fantoche na mão das outras pessoas. Toda atitude do próprio ser social e dos outros atores que convivem no seu meio passam a ser racionalmente questionadas. Apesar de possuir uma definição, a atitude filosófica ela apresenta 4 aspectos para complementar essa definição: o espanto, a dúvida, o rigor e a insatisfação. Agora nós vamos conhecer cada um deles. Primeiramente, o espanto. Gente, o espanto ele é o ponto de partida da atitude filosófica. Você precisa se espantar com alguma coisa. Quando você se espanta, aquilo que é ali, o ser social, ele deixa de ser indiferente. Quando você se espanta é porque você percebe o que está acontecendo ao seu redor. Você para de ser indiferente. Ah, não, eu não estou ligando para isso. Não, eu estou percebendo que está acontecendo alguma coisa. As ações, os acontecimentos, eles vão gerar espanto e isso vai impulsionar uma atitude que pode ser uma atitude crítica, racional, contestadora e até mesmo, gente, problematizadora. Quando você se espanta com alguma coisa que está acontecendo, você vai mudar. Você quer mudar aquilo que está acontecendo, você quer contestar porque você acha que é errado, né? E aí você passa a agir. O Aristóteles ele foi um dos primeiros a defender a origem da filosofia a partir do espanto. Imagina aí que aqueles filósofos pré-socráticos começaram a se espantar com a visão mitológica. Se eles se espantaram com aquilo, eles começaram a raciocinar, eles começaram a questionar, e aí leva tudo o que aconteceu, né? Então, é a partir do espanto, do ser social, da estranheza, da perplexidade em relação aos acontecimentos do universo e da vida. Para o Aristóteles, o espanto ele é o ponto de partida para você formular uma pergunta crítica e racional e, consequentemente, buscar respostas e soluções que possam minimizar ou solucionar definitivamente as questões que geram dúvida, incômodo e desconforto. Vamos imaginar isso lá no período da visão mitológica. Ah, tá chovendo. Sim, tá chovendo, verdade. Foi porque o Thor estava zangado e agitou o seu martelo, certo? Vamos analisar. O filósofo escuta aquilo e fala: o quê? Thor agitou o martelo porque tá zangado? Ele está se espantando. Isso é o que vocês acham que acontece porque está chovendo? Ele começa a se questionar.
E aí ele, não, eu acho que não é isso não, eu acho que isso aí está errado. Eu vou começar a investigar para ver se eu descubro o que é verdadeiro, porque isso aí eu acho que não é verdade. Então, esse espanto te leva a questionar e vai te levar a buscar um conhecimento verdadeiro. Logo depois do espanto, você vem com dúvida. A dúvida também é um elemento essencial para a construção da filosofia. É preciso que o filósofo duvide de todos os conceitos. Quando ele se espanta com aquilo que ele escuta, ele começa a duvidar. Quê? Será mesmo que isso é verdade? Né? Ele vai duvidando dos conceitos, das verdades, das imposições sociais. O filósofo, ele não deve neutralizar os conhecimentos. Ele deve problematizar tudo que é posto e apresentado. Tudo que é exposto para a gente tem que analisar. A gente tem que olhar e se perguntar: será que isso é verdadeiro? Será que é assim mesmo? Se não houver dúvida, não será possível repensar e discordar do que já está estabelecido. Já costumava dizer o Cortella, o filósofo brasileiro, que a quem não tem dúvida, né, o Cortella fala isso em um dos livros dele, não é uma frase dele, mas ele cita em um dos seus livros, que quem não tem dúvida é porque está mal informado, não é? Ou seja, a gente tem que duvidar do que está estabelecido para encontrar uma verdade, para encontrar um conhecimento verdadeiro. Sem a dúvida, você não reformula nada, tá bom? Você não vai se reformular o conhecimento filosófico baseado na racionalidade, já que todas as respostas e teorias deixam de ser questionadas. Se você deixa de questionar, se você deixa de duvidar, você não questiona. E aí você aceita tudo que está ali como verdadeiro. Como já dizia René Descartes, né? Que ele só não pode duvidar da capacidade dele de duvidar. E aí nós viemos com o terceiro, né? Vamos ver agora o terceiro, que é o rigor. A atitude filosófica, ela depende basicamente do rigor para garantir bases sólidas para os seus questionamentos e atitudes. É preciso rigor para evitar uma ambiguidade, informação e críticas contraditórias, né, aos fatos que são postos em xeque. Eu tenho que ter um certo rigor com isso. O rigor, ele é um elemento essencial para que o filósofo ou questionador ele não use de informações falsas ou lógica rasa ou falaciosa para basear suas críticas e atitudes. O rigor, ele está aliado à racionalidade e garante as bases para a sustentação das críticas ao modelo socialmente imposto, que é alvo principal daqueles que adotam a atitude filosófica. Ou seja, eu não posso duvidar sem ter nenhum fundamento. E eu preciso ser muito rigoroso para poder realmente montar o meu argumento, né? Porque se eu uso uma falácia, um argumento que é facilmente derrubado, isso não vai fundamentar nada. Então, assim, isso não vai me levar a nada. Então vai ser facilmente derrubado e eu não vou chegar realmente a descobrir nada. Então eu tenho que ter muito rigor, ser muito rigoroso com tudo que eu vou fazer. E a insatisfação. Não é tarefa da filosofia garantir respostas prontas e satisfatórias às questões e dúvidas pessoais. Alguns alunos às vezes acham que eu não consigo gostar da filosofia porque a filosofia ela não tem uma resposta para tudo. Na verdade, a gente tem pontos de vista, né? A gente tem um ponto de vista do Platão sobre a arte, a gente tem um ponto de vista do Aristóteles sobre a arte, a gente tem um ponto de vista do Cortella sobre a liberdade. Cada um tem uma opinião. Tá? Então aqui não é tarefa da filosofia garantir essa resposta pronta. Olha, é isso aqui. Como na matemática, por exemplo, que 2 mais 2 é 4 e acabou-se a história. Não é a função dela. O que mais se encontra na filosofia são questionamentos e dúvidas. Cada um vai questionar alguma coisa, vai duvidar e vai chegar à sua teoria. Não há certezas, as teorias elas não estão prontas e acabadas, mas elas se encaixam em muitas situações. A gente pode, por exemplo, encaixar a questão do mito da caverna, do Platão, até hoje, em situações de hoje, atuais, nosso dia a dia. E é preciso sempre que o filósofo duvide do senso comum, duvide das informações que ele recebe, duvide das suas próprias conclusões e certezas. Então, é importante duvidar. A dúvida, ela é muito importante. A dúvida, ela não é um sinônimo de falta de conhecimento. Muitas pessoas, quando tem, às vezes, dúvida na sala de aula, têm vergonha de perguntar porque acham que os colegas vão achar que ele não sabe de nada. Mas a dúvida, ela não é um sinônimo de falta de conhecimento. Ao contrário, ela significa que você está o quê?
está questionando algo que lhe é falado. O filósofo ele deve evitar a satisfação diante das respostas que encontra. Por quê? Porque se ele ficar satisfeito com essas respostas, ele não vai buscar outras respostas. Então a insatisfação é que vai garantir a busca por outras respostas, por outros pontos de vista, outras teorias e outras visões do mundo, diante da sociedade e das práticas que estão sendo questionadas. A atitude filosófica é, portanto, um posicionamento, um modelo de ação que discorda, que questiona, que busca respostas e possíveis ações para o padrão social da sociedade no qual o filósofo vive. É o famoso não aceitar tudo que lhe é imposto. É você duvidar, é você discordar, é você ser um cidadão ativo dentro da sociedade. Página 246 com a lupa na mão. Primeira questão. Gente, vocês vão pesquisar sobre alguma coisa que desperta muita curiosidade em vocês. Tenham sim uma atitude filosófica. Comecem uma atitude filosófica sobre um determinado assunto que é curioso para vocês. Investiguem esse assunto, conversem com os familiares de vocês, conversem também na sala sobre esse assunto. A gente vai analisar cada assunto que vocês trouxerem. Bom, vocês podem trazer aí foto, notícia, relatos que estão relacionados. Toda anotação ela é importante quando você está investigando alguma coisa. Bom, e aí, na terceira questão, agora que vocês já exercitaram essa atitude filosófica de vocês, a gente vai ter alguns minutinhos da nossa aula para que vocês contem como é que foi essa sensação, né, que vocês tiveram de estar pesquisando, investigando e dialogando alguma coisa. Página 247. E os filósofos? Bom, gente, na nossa próxima aula a gente vai investigar um pouco do que os filósofos estudaram na Grécia Antiga, certo? A gente vai analisar os filósofos pré-socráticos, o que cada um pensava, quem eram esses filósofos, né? E essa atitude filosófica que eles tiveram, que foi tão positiva pra gente, é positiva até hoje. Nós vamos juntar dois momentos, tá bom? Primeiramente, a conversa que tivemos sobre haver ou não um único elemento presente em todas as coisas do mundo. E a segunda é a nossa atitude filosófica de pensar, refletir, dialogar e investigar a fundo o mundo que nos cerca. Essa também era a grande investigação dos filósofos da antiguidade, não é isso? O mundo, como tudo surgiu. E a gente vai conhecê-los na próxima aula. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, compreendido o nosso conteúdo. Continuem estudando e se dedicando. Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!